Ele caiu, né? Estava andando de bicicleta, caiu e sabe aquela parte onde você segura ali a bicicleta, né? Onde você coloca a mão no guidão, né? Tem aquela parte de ferro que tem um buraco. Vocês imaginam. Hoje as bicicletas modernas são todas tampadas, né? Mas antigamente ficava ali um buraco e a molecada ainda tirava a proteção, ficava aquela parte destampada e o buraco aparecendo. Então ele vai relatar para vocês, prestem atenção, hein? No caso que vai ser relatado, não hoje, né? Porque ele não vai conseguir vir aqui por causa do problema da moto, nem na semana que vem, porque a semana que vem temos um convidado muito interessante também. Vou comentar com vocês somente mais para frente. Só está faltando uma confirmação do horário dele, mas a princípio já está praticamente tudo certo, então eu vou falar assim que ele me der ok. Então, imagine um jovem adolescente caindo de bicicleta e aquela parte do guidão, né, onde você segura ali, entrar na sua cabeça. Tá? Numa parte da cabeça, bater até apareceu o ossinho aqui da cabeça. Né? E ficou. Né? Ficou aquele buraco ali, ele saiu. Aí ele saiu correndo, foi direto para o hospital, ele mesmo se levou, né? Ele se levou no hospital e chegando lá ele colocou, acho que se não me engano, a blusa dele na cabeça, foi sangrando, chegando lá todo mundo ficou espantado e aí ele só sentiu que alguém botou a mão na cabeça dele, levou para uma mesa de cirurgia e de repente tudo ficou quieto. Tudo ficou extremamente quieto. Ele só via a parte de baixo, tá? Ele só conseguia olhar o chão, ele não conseguia ver para cima. Ele estava numa posição que ele foi deixado, ele só conseguia olhar a parte de baixo, as pernas da pessoa. E veio um médico, né? Que ele deduziu ser médico, todo de branco. Pegou umas coisas diferentes numa bolsa. Todo mundo havia saído da sala quando ele entrou. Pegou umas coisas diferentes, colocou na testa dele, ele deu um apagão e logo em seguida não havia mais absolutamente nada. Ele achou aquilo tudo muito estranho e foi embora. Ele vai contar esse caos com detalhes pra gente de uma possível cirurgia aí espiritual ou extraterrestre. Um outro caso que ele vai contar também é de quando, nessa mesma idade, ele estava brincando no riozinho, na cidade de Lorena, e esse rio, na época, havia uma indústria química que despejava, lembra naquela época que as indústrias químicas despejavam abertamente toda a sua sujeira nos córregos, nos rios? Foi essa época. Então aconteceu o seguinte: ele estava brincando no rio e o pessoal lá em cima falando para ele: sai daí que essa hora tem eles soltam a química. E ele estava lá embaixo, ele não ouviu, pensou que o pessoal estava brincando com ele. De repente ele viu aquele monte de espuma vindo pelo rio e aí não tinha mais tempo de correr. A única coisa que ele lembra é que ele abaixou, tá? Imagina só, ele ficou abaixadinho e deixou passar. E o pessoal lá de cima, depois que passou, o pessoal lá de cima falou assim: o que aconteceu? Ele falou assim: não sei, por quê? Porque todo mundo viu a espuma vindo, naquele rio de água química vindo, e quando chegou nele, ao redor dele se abriu como se tivesse algo na frente impedindo, porque aquilo ia comê-lo, né? A química é o ácido, né? Ia derretê-lo dentro daquele rio. Isso acontecia nessa época. Até que os peixes morriam, tudo que estava no rio morria. Aí algo protegeu, fez como se fosse uma ilha ao redor dele e ele não foi atingido pela química. Isso aconteceu. Então, esse caso e diversos outros casos
o nosso amigo Mi vai contar, provavelmente daqui a 15 dias só, tá? Hoje, infelizmente, ele não conseguiu vir por problemas na motoca dele. Ele está com medo de ficar no meio, porque tem que pegar a estrada velha, né? Uma estrada escura para chegar até aqui. E ele não tem lá a possibilidade de fazer a conexão para videoconferência. Então, vamos deixar isso para provavelmente daqui a 2 quartas-feiras, tá? Porque na próxima temos um convidado especial e na outra o Mi provavelmente estará aqui para contar essa história e diversas outras ao vivo. O Mi, ele foi um dos fundadores, né, do primeiro grupo ufológico aqui da região. E então, desde esse evento, tivemos aqui diversos palestrantes, conferencistas, e em um dos eventos, olha que interessante, em um dos eventos, a pessoa que estava fazendo a filmagem de uma pedra que foi encontrada num local de abdução, não, de pouso, né, de naves, de suposto pouso de nave, essa pedra ela tinha uma propriedade. De vez em quando, né, dentro dela, bem no meio, havia assim, algo parecido com um olho. O desenho, a forma, né, que havia no meio dessa pedra era algo parecido com um olho. E a pessoa que tem a propriedade da pedra levava nos encontros e então, numa dessas reuniões, a pessoa que estava filmando ficou bobo, porque a pedra piscou. Imagina um olho no meio da pedra e essa pedra piscou. Tá? O olho da pedra piscou. E logo em seguida, parecendo que, por brincadeira, a câmera que estava filmando se desmontou inteirinha. Pedacinho por pedacinho, parafuso por parafuso foi desenroscando e caiu tudo no chão como se tivesse sido desmontado, peça por peça, parte por parte. Então essas são as histórias dos nossos grupos de estudos aqui na região de Guaratinguetá, Lorena, Aparecida, pessoas dessas 3 cidades que formaram os primeiros grupos de ufologia. E o Mi, que é um dos pioneiros aqui na região, conheço o Mi há no mínimo 30 anos. Vocês vão dar muita risada quando ele estiver aqui. Ele é muito engraçado, é uma figura, né? Eu comento assim, uma figura no bom sentido, é uma pessoa muito querida aqui. Vocês vão dar muita risada relacionado a essa figura, tá? Então, em breve, ele vai estar aqui conosco. E deixa eu aproveitar aqui também, informar, né, que o segundo encontro da Rádio da Terra será no dia 1º... janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estou aqui calculando os dias. 1º de maio. Quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? Na cidade de São Tomé das Letras. O segundo encontro Rádio da Terra. As pessoas que tiverem interesse em participar, entre em contato comigo, diretamente comigo no Facebook. Se você não tem aí me adicionado, por favor, me adicione. Entre em contato comigo no Facebook. Eu estou bloqueado tanto de responder quanto de adicionar, tá? São tantas pessoas. É engraçado, né? As pessoas me indicam outras para adicionar. Imagino que quando a pessoa faz isso, né, ela já esteja sabendo. Aí eu adiciono, né? Eu recebo dezenas de indicações para adicionar, eu vou adicionando, e nessa aí alguém lá, eu acho que não está sabendo, diz lá que não conhece e me bloqueia sem eu ter a menor noção do que acontece. E quando bloqueia, você fica sem a capacidade de responder para quem você não é amigo, tá? Existe isso, infelizmente. Muitas pessoas me questionam, tá? Várias, praticamente todo dia alguém me questiona. Eu deixo mensagem lá para você, você não me responde. Falei, pois é, não dá, porque o Facebook não me deixa responder. Então você tem que primeiro
né, estar dentro do hall de amigos, faz parte, né, do clima, da amizade aí, para a gente conseguir conversar, ok? Então, esse segundo encontro será na cidade de São Tomé das Letras, onde estou preparando uma programação para nós. E quem quiser saber mais detalhes, entre em contato diretamente no meu Facebook, que eu passo as dicas, tá bom? Se alguém tiver dúvida sobre isso, pode perguntar aí também no chat. Aproveitar que eu vou respondendo dentro do possível, das possibilidades. Eu vou só pegar um arquivo aqui, que nós estávamos lendo esse arquivo há um tempo atrás, e volto já já. Só um minuto, por gentileza. Voltando então. Bem, amigos, hoje, para quem está chegando agora, estou apenas comentando, né, que havia aí uma possibilidade do nosso amigo Mi estar aqui, que é um dos grandes fundadores dos primeiros grupos de ufologia da região, mas ele está com um problema na moto dele, está com medo de ficar no meio da estrada, então ele não vai poder vir aqui hoje para contar esses causos que eu passei no início para vocês, mas ele vem, ele está aqui assim, triste, acabei de falar com ele no telefone, de não ter conseguido chegar hoje aqui, mas ele vem daqui a mais ou menos 15 dias, tá? Nós vamos preparar as histórias, se preparem, que tem muita história para a gente contar. Hoje eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para a gente acompanhar juntos, tá? Claro que cada um vai ter um tempo, né? Mas vou pedir para a gente acompanhar juntos. Eu não sei se funciona, deixa eu ver se funciona o link play. Eu vou colocar um vídeo aqui no chat da rádio pra gente assistir junto, tá bom? Todo mundo tá entendendo? Todo mundo tá conectado aí? Eu não sei se o play vai conseguir, se a gente consegue dar o play aqui na rádio. Vamos ver. Então eu vou colocar um link. Alô? Só me dá um alô se vocês estão ouvindo bem, por gentileza, só para evitar aqui a gente não ter problema de informação, né? Só dá um alôzinho, por gentileza, aí na rádio, se vocês estão ouvindo, acompanhando, né? Eu pergunto porque às vezes algumas pessoas ficam com o som repetindo, né? Repetindo numa música e que fica guardada na memória, né? Então às vezes isso acontece. A Ana diz que não escuta a música, mas sua voz não. Então pode ser que a Ana esteja com esse problema, ela está ouvindo um link que está repetindo. Então vai ser interessante ela, depois se vocês puderem pedir para ela fazer aí a conexão com outro navegador. Se não der certo, aí vai precisar mudar alguma coisa em relação ao computador dela para ela conseguir ouvir. Deve estar desatualizado, alguma coisa. O pessoal da técnica aí puder dar uma dica para a Ana, vai ser legal. Então é o seguinte, eu vou colocar um link nesse momento aqui no chat da rádio para a gente assistir junto, tá? Eu nunca fiz o teste para ver se toca aqui o player, né, do YouTube, se toca. Vamos lá, vou colocar um link, vai aparecer o vídeo, eu acho que ele toca, né? Vamos ver, estou apertando aqui, ok. Todo mundo acompanha que o vídeo está aparecendo? Não digitem nada, tá? Vamos assistir junto, por gentileza, tá ok? Eu queria fazer esse registro aqui rápido. Eu estou aqui na capital de Santa Catarina e presenciando um fenômeno atmosférico raro, muito conhecido na internet entre as pessoas que pesquisam a geoengenharia, né? Hoje, por exemplo, pode-se notar que é um dia característico de geoengenharia. Nós temos realmente o céu está todo encoberto dessa névoa meio esbranquiçada, oriunda do borrifamento, né, da geoengenharia que ocorreu em algum lugar por aqui por perto. Então a gente vê o céu todo coberto dessa névoa. E aqui em cima, esse fenômeno acontecendo, que é chamado o pessoal chama de Chamble,
que eu estou filmando pro celular, não vai ser muito fácil de enxergar as cores, mas esse negócio aqui, o Chamble, ele é todo colorido, que nem um arco-íris, várias cores. O celular não chega a captar, não dá de ver muito bem no celular, vocês estão vendo uma luz, só uma luz. Mas pra quem tá olhando a olho nu aqui, é um espetáculo de cores mesmo, coisa muito linda. Linda entre aspas, né? Porque pelo que tudo indica, pode ser oriundo, um resultado químico, né? Oriundo da geoengenharia. Então esse foi o registro de hoje. Estamos aqui, hoje é dia 24, 25 de janeiro. E é a primeira vez que eu presencio esse fenômeno. Eu já conheço da internet há muito tempo, mas é a primeira vez que eu presencio ao vivo. E é engraçado porque olhando na internet eu sempre pensei, um dia eu vou ver esse fenômeno. Vocês, por gentileza. E já vi muitos outros fenômenos relacionados com a geoengenharia. Esse aqui... Um oi aqui na rádio. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse vídeo. Vou só fazer a conexão aqui com ele. Um momento só, por gentileza. Olá, meus amigos. Temos aqui o Chico Penteado. Ele estava ouvindo aqui a Rádio da Terra. Como ele já havia sido convidado, né, em outra oportunidade, houve um imprevisto, ele estava aqui ouvindo e me deu um toque. Então, que joia, vamos poder bater um papo com o Chico Penteado agora aqui na Rádio da Terra. Mas antes de chamar o Chico Penteado, eu preciso saber só um minutinho, se todos aí estão ouvindo bem. Dá um toque, por gentileza, se todos estão ouvindo bem aí na rádio, que depois a gente conversa sobre os vídeos que eu estava mostrando com vocês, tá bom? Então eu preciso saber se todo mundo aí está ouvindo bem, tá ok? Coloca aí, por gentileza, dá um oi. Ok, sim. Então, conexão feita. Vou agora ao Chico Penteado. Um estudioso, né? Antes de qualquer coisa, Chico Penteado é estudioso em ufologia. Há vários vídeos, entrevistas com ele na internet, para depois quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a vida, né? As entrevistas do Chico. Ele é uma pessoa que ele tem uma afinidade muito grande em relação ao assunto reptiliano, inclusive até mesmo aí a possibilidade que ele coloca, né, de ser uma encarnação, uma reencarnação, algo nesse sentido, de um ser reptiliano. Mas eu vou deixar para ele explicar. E como a Rádio da Terra é uma rádio que não tem nenhuma bandeira e não tem absolutamente nada preso com ninguém, nós aqui ouvimos todas as pessoas que têm informações interessantes. E uma das entrevistas com o Chico Penteado que eu ouvi ele falar foi relacionado ao homem. Até ele colocou assim: o homem hoje, se bobear, ele está até mais agressivo que aquilo que nós temos como reptiliano, devido a essa degradação que nós estamos fazendo no nosso planeta. Então, Chico Penteado, boa noite, seja bem-vindo. Vou passar o microfone aqui à vontade. A casa é sua, pode falar aí sobre você, se apresentar para as pessoas entenderem, tá ok? Um abraço, Chico, pode falar. Boa noite, Celso, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, ouvindo bem claro, meu irmão. Tá, quer que fale mais perto ou dá pra ouvir? Eu acho que tá bom. Por favor, pessoal aí da rádio, dá um oi se vocês estão ouvindo bem a voz do Chico. Eu acho que sim. Dá só um salve aí, por gentileza, se todos estão ouvindo bem a voz do Chico, tá? Ok, tá, pode falar, Chico. E aí, bom, o que você gostaria de falar? Não sei por onde você quer começar. Lança uma pergunta, né? Não sei como é que você quer... Que parte do que você quer abordar, né? Qual é o assunto da discussão? Legal, Chico. Na realidade é assim, toda quarta-feira nós conversamos sobre ufologia aqui na Rádio da Terra, que é uma rádio digital que eu montei para discutir sobre diversos assuntos, né? E a quarta-feira é um dia voltado para tecnologia, ufologia e tudo que tiver relacionado a isso. Então, sempre que é possível, nós convidamos pessoas que tenham familiaridade com esses assuntos. Então, a primeira pergunta, eu imagino que é você primeiro se apresentar para as pessoas, porque eu sei que muitas pessoas te conhecem, outras talvez não te conheçam tanto. Faz uma breve apresentação sua como ufólogo, né? Que isso eu acho que é muito importante. Aí depois a gente vai entrando na profundidade dos seus estudos. Tá
ótimo. Bom, meu nome é Chico Penteado, eu moro em São Paulo, capital. Eu comecei a trabalhar com ufologia mais ou menos em 2003. Eu tenho 10 anos de atividade. Antes disso, eu morava na Europa, eu fiquei muitos anos na Holanda. Depois que eu voltei para o Brasil, eu sempre gostei de ufologia desde criancinha. Mas é muito difícil você encontrar um grupo de vigília ou alguma coisa assim para participar. Então eu só consegui mesmo, a minha estrela só brilhou nesse ano de 2003, que faz uns 11 anos, né, mais ou menos, quando eu comecei a frequentar São Pedro, que é próximo a Piracicaba, no centro do estado de São Paulo, onde eu conheci a Roseli Vaz de Lima, que era uma ufóloga já veterana, né, que conheceu o Aris Mares, que conheceu o Mário Rangel, assim, de uma pessoal de uma época, vamos dizer, a mais áurea da ufologia, e aí eu comecei a fazer vigília com ela. Então, por assim, 2003, 2004, 2005, e mais ou menos, isso que eu sempre falo, que ufologia é uma coisa muito lenta, pelo menos vigília ufológica. Em 2005 exatamente, foi o ano de pico, eu comecei a ter muito avistamento e comecei a ver muita coisa, sentir muito fenômeno, até ter minha primeira abdução em 2006. Tá? E aí que você começa aquele processo que vai 2006, 2007, foram mais ou menos uns 2, 3 anos, vamos dizer, muito intensos de contato. E aí que eu escrevi o livro, Conversando com os Reptilianos, onde eu conto, né, que no meu primeira vez que eu tive encontro com extraterrestre foram Greys, tá? Eles fizeram um exame médico, mas era preparatório para um encontro com reptilianos, onde uma fêmea reptiliana falava para mim que eu era a reencarnação de reptiliano e que eles estavam esperando eu morrer para voltar ao mundo deles, entendeu? E que eu era muito bem-vindo, e que era muito triste me ver nesse estado e aquilo. E aí eu escrevi um livro, eu achei a história fascinante para mim mesmo, e aí eu resolvi escrever o livro. Esse livro foi lançado muitos anos depois, foi lançado em 2010, né? Quer dizer, foi lançado 3 anos depois, e aí eu fiz aparições na televisão, no programa do Jô e tudo mais. Aí eu comecei a ficar conhecido. Eu não me considero, por exemplo, eu não gosto muito, eu tenho um certo receio do termo ufólogo, porque o ufólogo sugere um cara que busca evidência, né? Então o cara da linha científica, aquele ufólogo que vai lá coletar marcas do solo e tal. Então eu prefiro me dizer, me colocar como um pesquisador ou um contatado, porque realmente, por exemplo, essa coisa do ufólogo cai naqueles caras que querem provar alguma coisa para a população de uma forma geral, né, provar que os extraterrestres existem e colhem marcas do solo, catalogam abduções e tudo mais. Não é muito a linha que eu trabalho mais numa coisa de, por exemplo, realmente tentar abrir a cabeça das pessoas, as pessoas que me contatam. Hoje em dia, geralmente, são pessoas que se sentiram abduzidas e tudo mais, e a gente simplesmente troca a experiência, sem nenhuma pressão de provar nada para ninguém, né? Então, acho que eu não caio muito naquele conceito clássico do que é um ufólogo, né? Eu me vejo uma pessoa, um pesquisador, um interessado e um contatado pela minha condição, por aquilo que eu acredito ser, né? Entendeu? Entendi, Chico, legal. É interessante essa explicação, sim, tá? Vale bem a pena você dar essa diferença para nós. Tem muita coisa de, por exemplo, a pessoa se dizer ufólogo, quando, por exemplo, do ponto de vista desses ufólogos científicos, eu não sou ufólogo. Tanto que ele fala assim, ele se declara, ele se autodeclara, isso é uma coisa não séria. Eu recebi várias agressões de ufólogos dessa linha mais tradicional, entendeu? Porque eles acham que seria errado a pessoa se autodeclarar uma pessoa contatada, uma reencarnação de extraterrestre e tudo mais. A ufologia científica se opõe muito a isso, né? Entendi. Acredito que se existe abdução por Grey, acabou, né? Certo. Eu não entendi uma coisa, Chico, só aproveitando a sua fala aí, você faz regressão com as pessoas para ajudá-las, é isso?
Não. Eu não tenho dons de fazer hipnose nas pessoas, mas, por exemplo, existem hipnoterapeutas, né? Como, por exemplo, a que fez comigo foi a Cássia Faria. Como ela fez comigo deu certo, eu costumo indicar, mas pode ser outra pessoa da tua cidade, da tua região que faz, entendeu? Mas, assim, o que eu falo ajudar as pessoas, assim, quase todo dia no meu perfil Facebook, Chico Penteado, eu recebo uma pessoa me procura falando assim, olha, eu vi um ser extraterrestre no meu quarto, eu tive um sonho que eu era uma reencarnação de um extraterrestre, e eu vi uma nave muito perto, eu vi um ser, eu vi isso, eu vi aquilo. E essas pessoas muitas vezes não têm nem com quem conversar. Então, por exemplo, a minha função é basicamente ouvir, entendeu? E falar assim do ponto de vista do que eu já experimentei, que aquilo é uma coisa normal. Para mim é uma coisa extremamente corriqueira. Falar assim, eu fui abduzida, eu fui um gay, não sei o quê. Eu falo assim, sim, normal, tudo bem. Então, por exemplo, quando a pessoa quer saber mais sobre o caso dela, aí cabe fazer uma hipnose. Quando ela fala assim, uma coisa que me acontece muito, que eu não acho muito agradável, é quando as pessoas me perguntam assim, de que planeta, qual é a minha origem cósmica? Adivinhe minha origem cósmica, né? Sou pleiadiano, sou reptiliano. Eu falo assim, não, moça, eu não sou adivinho, né? Fala assim, você que tem que saber, isso é um autodescobrimento seu, um autoconhecimento seu. E você pode, mediante hipnose ou até pelo contato direto com o extraterrestre, ouvir o que eles têm a dizer, ou fazer passar por uma regressão e descobrir se isso é verdade ou não. Mas eu não gosto daquela tipo de coisa de pessoas que dão palpite, olhar para você e falar assim, você é pleiadiano, você é liriano, você é... Eu acho isso bastante precipitado. Eu não curto fazer isso daí, não. Entendi, Chico. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu acho que de repente seria legal a gente começar a fazer umas perguntas, junto também com as explicações que você queira dar. Pois não. E você fica bem à vontade que dentro da Rádio da Terra nós temos uma meta aqui, um lema que é o seguinte: respeito a tudo e a todos em primeiro lugar. Então sinta-se em casa. Obrigado. Tá bom, Chico? Ótimo. Eu falo isso para todas as pessoas que vêm aqui, porque eu sei que muitos estudiosos, ufólogos, contatados, às vezes são criticados, né? Que todo mundo leva bomba de algum lado, mas aqui isso não existe. Então fique à vontade, porque aqui nós queremos ouvir aquilo que a pessoa tem a nos dizer, aquilo que a pessoa tem a nos passar, e é esse o nosso diferencial de crescimento. Então eu tenho duas perguntas aqui, que são basicamente uma só, uma do Araguaci e a outra da Cláudia, que eles querem saber. O resumo é o seguinte: por que o Sol está tão quente? O que a ufologia, os seus estudos de uma maneira geral, poderia explicar sobre isso? Se é natural, se não é? O que você sabe sobre isso, Chico? Olha, eu postei um vídeo hoje mesmo, porque eu tenho um canalzinho de vídeo que é o Diálogo Cósmico, onde eu coloco os meus vídeos, eu expresso minha opinião, fica na YouTube. Vocês podem olhar o Diálogo Cósmico de hoje, que aliás é sobre o assunto aquecimento global, né? Eu não compartilho com a teoria de conspiração de que o aquecimento global é provocado por que as mudanças climáticas são provocadas por Illuminatis ou por chemtrails. Eu acredito que o aquecimento global, eu bato o martelo junto com James Lovelock. Eu acredito que o aquecimento global é causado por poluição pura e simples de combustíveis fósseis, por carros e por indústrias. Não é o Sol que está quente, é a Terra que está quente, porque o CO2 está demais e está fazendo um manto aquecedor. É como se você tivesse num dia de verão usando um edredom, entendeu? Em cima do teu corpo, você vai suar muito mais. Não é o Sol que está esquentando, como algumas pessoas estão falando por aí. Eu não acredito nisso. Eu acredito na coisa mais simples e mais óbvia. A Revolução Industrial
pegou de vez de 1850 até hoje, nós estamos em 2014, e de 1970, 80 até agora triplicou, quadruplicou o volume de carros e de indústrias e de gente, de 7 bilhões de pessoas, e um monte de carro. Então a Terra ficou quente, não é nada de... Eu não acredito em chemtrail, eu não acredito que alguém tenha interesse em modificar o clima para pior intencionalmente. Eu acho que é realmente a displicência da humanidade de uma forma geral e vamos dizer, a indústria petrolífera procrastinando, né, a busca de um combustível não fóssil, de um carro elétrico, de um carro a hidrogênio que não poluísse de verdade. No Brasil nós temos o álcool, quer dizer, o álcool em teoria seria uma solução, mas o problema é que o Brasil é o campeão mundial de queimadas. Visto do satélite, o Brasil parece que o Brasil está pegando fogo, né? Tem um monte de queimada. Quando eu que vou muito na região Piracicabana, quando chega uma época do ano, parece que a floresta parece um incêndio generalizado, está todo mundo queimando as canas, né? Então não adianta nada o álcool não ser poluente, mas a queima da cana faz a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a energia elétrica gerada a partir da matriz de carvão, que é altamente poluente, né? E carros, né? E carros e fábricas e tal, isso que está deixando a Terra quente. Não é o Sol que está mudando. Existem tempestades solares. As tempestades solares têm um efeito eletromagnético sobre a Terra e tudo mais, mas eu não acho que a temperatura do Sol está mudando, né? Eu acho que isso é um equívoco científico, tá? Ok, Chico. Não sei se você está vendo o nosso chat, eu postei a imagem aí do diálogo cósmico que você passou. Vê se é essa mesmo. Você está vendo o chat? O chat, engraçado, eu não estou vendo aqui. Bem, na página da Rádio da Terra tem um chat, né, que nós temos, as pessoas comentam, perguntam, é uma agitação o chat, viu, Chico? Seria legal você dar uma olhada, que o povo pergunta de tudo ali, é bem bacana. Eu desliguei a Rádio da Terra para não fazer microfonia. Sim. Você pode até ficar com a página aberta, é só você desligar o player, né, para não ouvir o som. Lá em cima tem o botãozinho do player, né? Porque se você realmente deixar tocando, vai ficar repetindo a nossa conversa, aí vai dar conflito. Mas você pode até olhar, porque eu divulguei a página que você falou aí no YouTube. Só queria... Se não der, não tem problema, tá? Se você... Eu desliguei, então. Agora, vamos ver o chat aqui. Obrigado, Celso. Olá. O que você acha dos aviões? É isso? Eu tô vendo aqui. Mesmo, você tá vendo, legal. Então, tem uma imagem sua, só para você confirmar se o vídeo que eu... Sim, é o diálogo cósmico. É esse mesmo, né? Eu sempre faço isso no meu quartinho do computador, tem esses quadros atrás. Legal. Tá. E Chico, outra coisa, se você tiver aí o link seu, conforme você for conversando, link de vídeos, link da sua página, se você quiser colocar à disposição aí no chat pro pessoal, fica à vontade, tá? Tá. É só você copiar e colar aí que vai aparecer. Eu tenho aqui a pergunta da Karina sobre uma provável guerra, tá? Veja bem que estou repetindo a pergunta das pessoas, dos ouvintes, tá bom? Uma provável guerra entre humanos e reptilianos, isso existe? Não, isso é uma bobagem. Quem fala... Esse vídeo que eu estou colocando agora é justamente sobre o aquecimento global, que eu fiz hoje, tá? Esse link que eu coloquei aqui no chat. Olha, guerra entre reptiliano. O David Icke e o Alex Collier, né, são os grandes... são os caras que denigrem os reptilianos, né? O Alex Collier fala que os reptilianos gostam de comer o ser humano, a carne humana, e o David Icke fala que as pessoas importantes e poderosas do mundo são, na verdade, os reptilianos travestidos fazendo malvadezas, né? Mas acontece que, por exemplo, eu não vejo, assim, por exemplo, quem já viu um disco voador, quem já viu um ET, quem realmente tem contato ufológico sabe que o ET é muito mais poderoso que isso, entendeu? Ele não precisa de truquinhos de se infiltrar na sociedade, de se
de ficar influenciando pessoas, porque ele pode, entendeu? Simplesmente abduzir quem ele quiser, pode manipular mentalmente o ser humano com facilidade, quer dizer, políticos e pessoas poderosas, ele põe na cabeça do cara o que ele quiser, né? E existe uma outra coisa, que é a confederação de planetas. O reptiliano, eu vou ser sincero, o reptiliano não gosta do ser humano, mas ninguém pode atacar a Terra, porque a Terra é um planeta protegido, ela é uma reserva, entendeu? Então fazer uma guerra com os humanos não é fazer uma guerra com os humanos, porque os humanos não têm condição de ganhar com o reptiliano. Seria fazer uma guerra com os pleiadianos, seria fazer uma guerra com as formas humanas, as formas reptilianas, fazendo os seres reptilianos estariam fazendo uma guerra com os seres humanoides ao atacar a Terra, porque estariam atacando um planeta protegido. Então não é por respeito ao ser humano ou medo do ser humano, e nem é preciso fazer planos de infiltração na sociedade humana para acabar com o ser humano. O reptiliano poderia acabar com o ser humano em 5 minutos, se não existisse a confederação de planetas, mas existe, entendeu? Esse é o fato que a gente tem que entender. Aquele filme, aquele seriado V, né? Os reptilianos chegam na Terra e começam a devorar as pessoas e dominar a Terra e fazer todas aquelas coisas, né? Tem um interesse como ficção científica, mas é uma coisa ingênua, porque você esquece que o cosmos é policiado, entendeu? Assim como se, por exemplo, se você invadir se o Brasil invadir a Bolívia ou o Equador, entendeu? Ele vai ter que prestar contas às Nações Unidas, né? E até pode ser atacado por um outro país. É a mesma coisa com relação à Terra. O ser humano, o planeta Terra é indefeso do reptiliano, entendeu? Mas não é o ser humano que se defende do reptiliano. São outras civilizações do mesmo patamar dos reptilianos que falam assim: não, vocês não vão fazer isso, não vão invadir a Terra, não vão acabar com o ser humano. Por quê? Porque a gente não deixa, tá? Essa é a minha postura. Agora, guerra entre reptiliano e humano não seria possível, porque seria como tirar doce da boca de uma criança. O que existe é guerras. Se existisse uma guerra entre os reptilianos e os pleiadianos pela Terra, isso seria possível. Mas não vai acontecer porque a Terra não vale tanto para isso, para você iniciar um conflito cósmico generalizado só por causa de um planeta. Tá? Essa é a minha opinião. Ok, Chico, obrigado. E já tenho mais pergunta aqui. Perfeito, vamos lá, manda. Ok, da Clarice. Por que misturam, ela não está falando você, tá? Mas como estudioso, por que misturam ufologia com espíritos? Tá? É a pergunta da Clarice. Uhum. Por que, Clarice? Porque é o seguinte: quanto mais você se aprofunda na ufologia, mais você precisa de uma dimensão espiritual. Porque os extraterrestres, eles podem entrar e sair do corpo. Existe uma coisa em inglês, uma expressão que a gente chama nuts and bolts, porcas e parafusos. Então, por exemplo, o cara que está na ufologia científica, está começando, geralmente a gente começa na ufologia científica, que é uma nave, um pedaço da nave, um corpo do ET, entendeu? Ele quer uma representação sólida, uma prova sólida da existência dos extraterrestres. E o que a gente começa a descobrir na prática da ufologia, tanto na vigília ufológica, como colhendo os relatos por aí, é que o ET ele tem a capacidade de se materializar e se desmaterializar e de se densificar e vamos dizer, se eterizar, né? Como um espírito se materializando. Então, por exemplo, você cai numa coisa, não é que a ufologia seja espiritismo, mas você cai numa situação em que você tem que entender o que os espiritualistas ensinam para entender o que está se passando. Por exemplo, vamos supor, um ET aparece no seu sonho e fala com você. Depois ele se materializa no seu quarto como um fantasma. Depois você atravessa um portal de luz e vai para um outro mundo. Entendeu? Mas na verdade você nem saiu da cama. Quer dizer, tudo isso se aproxima muito mais do espiritismo, ou do que a gente chamaria de parapsicologia, do que o que a gente entende como ufologia. Por exemplo, os físicos ficam assim: quantos milhões de anos levaria para chegar de Alfa Centauro até aqui, né? A velocidade subluz ia levar 40 mil anos, né? Então, assim, a gente na nossa física newtoniana, a
É incompreensível o fenômeno extraterrestre. Você só compreende acreditando que esses seres têm, vamos dizer, 1 milhão de anos a mais de avanço que a gente, e que eles conseguem transcender os nossos limites materiais e fazer coisas que a nossa física não entende, e que para nós parecem coisas espirituais, mas que para eles são estados da matéria diferentes. As famosas dimensões, quinta, sexta, quarta, não sei o quê. Você, por exemplo, você em uma quarta dimensão, você pode voar a 100 vezes a velocidade da luz sem se ferir, ou qualquer coisa desse tipo. Ou cruzar o universo inteiro até para uma outra galáxia, coisa que em um corpo físico você não conseguiria. Por isso que existe uma interface entre o espiritual e o ufológico. À medida que você se aprofunda no ufológico, você percebe que a física e a ciência humana não respondem mais. E fica incoerente com aquilo. Tá? Eu diria assim. Mas espero ter respondido, não sei se é isso que ela quis saber. Ok, e ela continua ainda com a pergunta sobre reptilianos, se eles envelhecem e morrem como nós. Sim, olha, eu não sei tudo sobre o mundo reptiliano, né? Porque eu não sou reptiliano, certo? Eles só vieram me dizer que eu era reencarnação do reptiliano, que ia ser reintegrado depois da morte ao mundo reptiliano. Mas eles me mostraram algumas coisas, né? Como dizendo assim, as vantagens do mundo reptiliano. Uma das vantagens do mundo reptiliano e do mundo dos extraterrestres, de uma forma geral, é que eles veem o corpo físico como se fosse um carro. Então você troca de corpo físico como você troca de carro. Você não fica com uma chimbica, um carro para quebrar. Você está ficando velho, você muda de corpo. Eles desintegram o corpo anterior e te põem um corpo novo. A transferência, vamos dizer, de alma, de consciência plena, ou do que você quiser chamar, vai depender se você é religioso, ou cético, ou agnóstico, etc. Mas, de qualquer forma, você vai transferir você, a tua consciência, para um novo corpo, idêntico, parecido, ou outro, que não é parecido, através de uma transmissão direta, sem passar pelo processo doloroso do desencarne e da morte. Entendeu? Porque a gente na Terra, a gente faz essa transição no escuro, né? A gente vive uma vida horrorosa, envelhece, morre de doença, morre de dor, né? E renasce num corpo sem saber, nem segue no tiroteio, sem saber de onde veio e para onde foi. Eles não. Eles simplesmente falam assim, olha, esse corpo está estragado. Fala assim, quer um novo? Quero, tá bom. Então tá, você vai lá na fábrica de corpos, pega um clone de si mesmo, passa pro teu... a tua mente para esse novo corpo, e aquele outro você descarta, o anterior, e aí você continua no dia seguinte do ponto de onde você parou. Então, nesse sentido, eles superaram a morte. Existe a procriação também natural, entendeu? Mas no sentido de que a genética do planeta não se degenere demais. Mas existe muito o uso da clonagem. Uma coisa que é muito curiosa entre extraterrestres é que quando um modelo dá certo, ou seja, se um indivíduo é saudável, tem bons genes, tem boa inteligência, bom corpo físico e tal, eles consideram aquilo um modelo a ser preservado. Eles começam a tirar cópia, como se fosse fotocópia, xerox daquela criatura, e falam assim, vamos misturar esse com esse para ver no que dá, entendeu? Então tudo, eles não fazem nada por procriação natural. Tudo tem que ser pelo aprimoramento das espécies, né? Como a gente produz assim raças de cães, entendeu? Pega 2 cães, cruza para dar não sei o que, daí cruza não sei o que com não sei o que. Aí se ele chegasse no modelo ideal, você ia começar a clonar aquele modelo, né? Porque a engenharia genética deles é muito além. Então o conceito de morte, doença, velhice é um sofrimento muito do ser humano, que é muito no começo da civilização, que é muito primitivo ainda. Entendeu? Então a gente é muito ainda sujeito a doença, morte, velhice, degeneração física e tudo mais. Eles não se sujeitam mais a isso. Entendeu? Ok, Carlos. Ok, Chico, tem a pergunta aqui do Carlos. Se existe alguma raça que é menos superior que a nossa? Eu acho que é isso, né? Que nós somos inferiores a algumas, mas se existe alguma que nós somos superiores? Sem dúvida, o universo está cheio de vida. Existem mundos que estão na pré-história. Existem mundos onde só existe vida animal ainda, né? Os Greys, principalmente, eles são grandes engenheiros genéticos, né?
Então eles são os semeadores da vida, como diz lá o Carlos Paz Wells, entende? Os Greys, eles implantam a vida, eles implantam e melhoram a vida biológica. Então eles pegam, por isso que você encontra seres humanos em outros planetas quase idênticos ao humano terrestre, ou absolutamente idênticos, porque são modelos, na verdade são modelos como se fossem modelos de carro, como se fossem veículos. A gente pode pensar que o nosso veículo físico é um veículo mesmo. Então, por exemplo, o reptiliano, o Grey, o anfíbio, o insetoide, o humanoide, os próprios pleiadianos, todos são modelos de vida, né, que são implantados em diversos planetas, né, e que quando eles dão certo eles vão sendo copiados e espalhados, né, para que a vida ocorra no universo, para que a vida é muito frágil, na verdade. A vida se extingue por qualquer coisa. Então, por exemplo, muitas vezes é preciso reimplantar a vida, muitas vezes é preciso substituir a vida. No caso, por exemplo, da humanidade se extinguir, precisa colocar uma outra espécie para aproveitar o planeta, entendeu? Tudo isso é uma coisa que é feita constantemente. Existem raças que, por exemplo, são que a humanidade era 40 mil anos atrás, ou ainda são bichos, entendeu? Depende do estágio da juventude do planeta. Se o planeta é velho, entendeu? Se o planeta é jovem, se a vida de repente foi interrompida abruptamente no planeta e reinstalada, você tem que começar pelos animais, pelas plantas, não pelos seres inteligentes, né? Será que eu fui claro? Não sei. Sim, muito claro. O Carlos também, agora o outro Carlos, ele pergunta se você sabe se existem reptilianos vivendo na Terra ou é espiritual. Isso é a grande questão, né? Por exemplo, tem muita gente que fala em shapeshifters, né? Os shapeshifters seriam reptilianos travestidos de humanos. Por exemplo, aquela história da Rainha Elizabeth ser uma reptiliana, do George Bush ser um reptiliano, e que na verdade eles de noite tiram assim a roupa de reptiliano, de humano, e praticamente por baixo dali tem um reptiliano por baixo da casca humana, né? Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito pelo simples motivo que eu acho que não é necessário o reptiliano influenciar a sociedade humana, se travestir e viver na Terra 24 horas por dia. Acho que o reptiliano pode tomar a forma humana por umas poucas horas, por holografia, tá? Porque um extraterrestre pode tomar a forma do que ele quiser por holografia, ou seja, um Grey pode se passar por reptiliano, que pode se passar por pleiadiano, que pode se passar por humano, que pode se passar por cachorro, se ele põe um holograma, entendeu? Então, enquanto o holograma estiver funcionando, a bateria, vamos dizer, do holograma estiver funcionando, você está falando com uma pessoa que parece humana, mas na verdade é um reptiliano, é um Grey, sei lá o quê. Agora, eu não acredito, por exemplo, naquela teoria arquiana de que uma pessoa, por exemplo, no caso da Rainha da Inglaterra, passe a vida dela inteira fingindo que é humana sendo reptiliana. Isso eu acho bobagem. Agora, eu acredito, por exemplo, que no meu caso, e no caso de muitas outras pessoas, milhares de outras pessoas, existem pessoas que têm alma com origem cósmica. Ou seja, a pessoa nasceu na Terra, mas ela ainda se lembra claramente de uma reencarnação num outro planeta. Pode ser um planeta reptiliano, ou pode ser um planeta de humanoides, de insetos, de Grey. Tem gente que é reencarnação de Grey, tem gente que é reencarnação de pleiadiano, tem gente que é reencarnação de qualquer coisa. Às vezes de seres que você nunca viu, tem gente que é reencarnação de um ser que parece um polvo, ou tem ET azul, tem gente que é reencarnação de CTs mais esquisitos que você possa imaginar. Porque as almas transmigram, né? Eu sei que, por exemplo, que no meu caso, o que me foi dito é que eu era um criminoso. Então, assim, o reptiliano não gosta do ser humano, mas ser humano para o reptiliano é castigo. Então, no meu caso, foi uma punição. Alguns podem, a maioria é por punição, na verdade, porque a Terra ainda é muito primitiva. Alguns, tipo Jesus Cristo, por exemplo, podem ser extraterrestres que reencarnaram com o fito de melhorar a humanidade. Então eles vivem uma condição de avatares. Mas é raro. Os cientistas que estão temporariamente... Existe também a coisa do entrante, né?
que é um ET que usa o corpo humano por um determinado período, um espírito de um ET. Eu conheço casos de entrantes, eu conheci um caso em Botucatu, o músico, que na verdade era um ET, era um entrante, ele usou o corpo por 6 meses, depois devolveu. Então o cara voltou a ser um ser humano normal, a alma dele humana normal voltou, e o ET foi embora. E ele deixou de ser inteligente e interessante como ele era. O ET. Interessante, né? Chato. Ele era um babaca, um chato. Aí o ET entrou no corpo dele, ele virou uma pessoa maravilhosa, as pessoas ficavam encantadas com as coisas que ele dizia. Depois um dia ele falou assim, agora chegou a minha hora de voltar pro meu mundo. Aí, puf, voltou o cara babaca de antes, que era o músico. Falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, o ET tomou o corpo emprestado para fazer um estudo científico de comportamento humano, de sociologia, né? Isso acontece bastante. Agora, por exemplo, essa coisa do Ike, assim, eu acho que o Ike toma o ser humano em muito alta estima, por exemplo, de achar que os reptilianos vão se dar o trabalho de pôr um exército de infiltrados aqui para influenciar a raça humana, quando na verdade eles apertam um botão, entendeu? E fazem um cara se atirar do alto do prédio. Eles não têm a capacidade de um extraterrestre de influenciar o ser humano é infinita. Você fala assim, você vai virar travesti, você vai virar mulher, ele implanta isso na sua cabeça e você vira. Não tem limite porque ele pode te influenciar. Entendeu? Ele não precisa ficar se escondendo, se escamoteando entre os humanos. Eu não acredito nisso. Eu, particularmente, não acredito nisso. Posso estar errado, né? Eu, até hoje, nunca encontrei um sujeito que fosse um real reptiliano escamoteado, um humano que fosse, na verdade, um reptiliano, como diz o David Icke. E eu não acredito, né? Posso estar errado. Mas é isso. A Ana perguntou se você, sendo um reptiliano, sua vida aqui na Terra, então uma experiência que eles estão fazendo usando o seu corpo, seria isso ou não? Não, é assim, isso vocês podem ver no Conversando com os Reptilianos Blogspot, tem no livro em PDF gratuito para vocês baixarem. A fêmea reptiliana disse que eu estava cumprindo pena, que a Confederação de Planetas tinha me sentenciado a uma vida na Terra, 4.400 anos de reencarnações na Terra, isso dá mais ou menos umas 15 reencarnações, porque eu tinha aprontado. E aí eles mostram o que eu aprontei. Eles mostram que na época bíblica existia realmente a cidade de Sodoma e Gomorra, só que na verdade não era porque as pessoas eram homossexuais ou eram perversas que ela foi destruída, que na verdade era um entreposto reptiliano, e que os reptilianos drogavam aqueles humanos para fazer um exército escravo, né? E que aquelas pessoas viravam zumbis, né? Totalmente submissos, né? Às drogas que nós, reptilianos, fornecíamos. Então, quando a Confederação de Planetas descobre, ela precisa eutanasiar aqueles humanos, quem mata todo mundo com uma bomba atômica, e os reptilianos vão ao julgamento. E aí existe um julgamento, tem um monte de pleiadianos loiros ao meu redor, eu sou o Calango, Camoso e outros que estão lá, eu sou o Cracker, do clã Cracker, pirata, ladrão, que usava a terra para mineração ilícita. E aí uma embaixatriz reptiliana comparece e fala assim, não, mas esse é o nosso clã Cracker, o senhor Cracker é um bom réptil, ele faz isso pelo bem da nossa nação, não sei o quê. E aí o pleiadiano loirão fala assim, olha, não me interessa se é por patriotismo, pelo que é crime, não se pode invadir a terra, não se pode escravizar o humano, e o castigo para tentar estragar uma civilização nascer na forma que vocês estragaram, ou seja, você, Cracker, vai passar 4.000 anos nascendo como humano para ver o que graça tem ser humano, entendeu? Experimentar o remédio que você fez, né? Todas as fraquezas humanas, todo o desespero da forma humana, né? Porque os reptilianos têm uma série de problemas que eles nem imaginam que existam, né? De fome, de pobreza, de doença, de vida curta, de traição, de mentiras, de coisas que são da Terra. Você vai ver como é bom ser humano. Você vai nascer 4.000 anos no planeta que você ajudou a estragar.
Agora, uma coisa curiosa sobre esse negócio de experimento, uma coisa muito curiosa, eu tive uma conversa com o Jean Valelano, né, é que, ao contrário, são os pleiadianos que fazem experimento com os reptilianos. Porque, por exemplo, eu estou há 4.000 anos na Terra como reptiliano. Se eu voltar para o mundo reptiliano, eu estou humanizado? Quer dizer, porque os reptilianos são seres assim que não têm misericórdia, né? Por exemplo, o reptiliano não tem esse negócio de irmã, não sei o quê. Reptiliano vive uma hierarquia militarizada, uma monarquia, né? Você vai chegar lá com ideias humanas, por exemplo, de solidariedade, direitos humanos, direitos reptilianos, entendeu? O que vai acontecer? E, na verdade, você acaba sendo um vírus, né? Porque você vai voltar para o mundo reptiliano cheio das ideias. Então, a fêmea reptiliana fala assim, caso você faça a boa escolha, ou seja, volte para o mundo reptiliano, você precisa ser reeducado. Né? Quer dizer, ser reeducado dentro das leis e normas da cultura reptiliana, que são bem severas. Tipo, se duas fêmeas brigam, elas vão até a morte, e uma faz casaco de couro com o couro da perdedora. Entendeu? Fala assim, você quer viver assim, você vai ter que viver assim. Entendeu? Quer dizer, porque são outras leis, são outro modo de vida, onde o conceito humano de bondade não se aplica. Né? Então, teria uma fase de adaptação a isso. Entendi. Entendeu? Ok. Mais perguntas aqui. O Araguaci, como você comentou, né, que é possível hipnotizar, fazer algo instantaneamente com os humanos, ele pergunta como ativar, então, a capacidade do cérebro humano. Então, tudo isso é uma forma de manipular, né? Existe uma técnica para ativar a nossa própria capacidade? Perfeito. Olha, geralmente quando uma pessoa é abduzida, a paranormalidade dela cresce. Praticamente é um efeito colateral dela ser abduzida. Quando a pessoa ela tem contato com esse terrestre, ela é abduzida, e a gente pode pensar assim, poxa, abdução é uma violência, blá, 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 blá. Mas, na verdade, ela tem um ganho. Tanto é assim que a Mary Rodwell, da Austrália, fez uma pesquisa, porque o David Jacobs falava assim, olha, a abdução Grey é uma coisa predatória, a pessoa é levada contra a vontade, é submetida a exames, não sei o quê, ela odeia ser levada, etc. Mas aí a Mary Rodwell resolveu pegar as mesmas pessoas e entrevistar aquelas mesmas pessoas 5, 6 anos depois do evento. E aí ela descobria que as pessoas falavam assim, puxa, depois que eu fui abduzido, a minha paranormalidade aumentou, eu desenvolvi uma consciência cósmica, eu passei a me interessar por assuntos espirituais, eu desenvolvi clarividência, eu desenvolvi audiência, eu desenvolvi capacidade de mover objetos, telecinesia, tem gente que levita, que não sei o quê. Então, por exemplo, ele fala assim, quer dizer, por exemplo, depois a um longo prazo, elas ficavam contentes com a experiência que elas tinham tido. É o caso da Betty e da Barney Hill. A Betty e a Barney Hill, eles foram abduzidos, foi aterrorizante, mas depois foi a coisa mais legal que aconteceu na vida deles. Então realmente, seja abdução, seja um encontro que você tem com esse terrestre, agradável ou desagradável, seja por convite ou seja à força, seja como for, aquilo vai levar você a um despertar espiritual. Isso vai acontecer por quê? Porque o extraterrestre, ele tem os seus 7 chakras plenamente ativados. E o ser humano, em geral, ele é uma máquina de comer, fazer cocô e sexo. Então, assim, ele tem 3 chakras inferiores só ativados, que é o Muladhara, o Manipura, né? Quer dizer, ele tem no máximo o chakra cardíaco ativado. Então, por exemplo, quando ele encontra o ET, vamos dizer, abre a força os outros chakras do indivíduo, abre o chakra, aquilo que os gurus levam anos fazendo, em meditação e tudo mais, a visão de um ET, a presença física de um ET, vai arrebentar, vai violar seus chakras, vai abrir a força. Tanto que, por exemplo, muita gente, numa pós-abdução, fica clarividente, fica telepata,
né? O Laércio Fonseca cita um caso de um senhor lá em Limeira, eu esqueci o nome do senhor, mas que ele trabalhava numa fábrica, e aí após a abdução dele, né, voltando da abdução, ele escutava o colega de trás que tinha na linha de produção, falando assim: nossa, esse cara, esse aí é um filho, né? E ele falava: você está falando de mim? E o outro falava assim: não falei nada, porque ele ouvia a mente do outro, né? Quer dizer, ele não sabia que o amigo dele, que ele achava que era amigo, odiava ele. Mas ele, como no mundo telepata, não tem como esconder. Então, quer dizer, ele voltando de uma abdução, ele se tornou infinitamente mais paranormal e podia ouvir a mente das pessoas. Ele ficava olhando pela janela e via o que as pessoas estavam pensando quando andavam na rua. E se a mulher falava assim: ai, meu marido não sei o quê, meu filho não sei o quê, preciso ir no supermercado. Escutava todo mundo falando mentalmente, né? Quer dizer, vamos dizer, é quase um efeito colateral e um sinal de abdução, o fato da pessoa ter uma certa paranormalidade, maior ou menor, tá? Isso aí vem no pacote, tá? Ok. Então é interessante também ver por esse lado, né? Como que você vê a história dos Anunnaki, de Enki, né? Tem algumas perguntas aqui no chat relacionadas a isso, tá? Não vai dar para eu fazer pergunta por pergunta, mas esse é um assunto que nós tivemos aqui há pouco tempo atrás, né? Debatemos, escritores, pessoas que escreveram livros sobre isso. Como que você vê essa epopeia do Anunnaki, Enki, Enlil? Como que é isso para você? Olha, eu acho o seguinte: a gente tem que ser um pouco purista nessa hora. Eu gosto muito do Zecharia Sitchin, do 12º Planeta, dos livros do Zecharia Sitchin. Ele era um arqueólogo, ele era um judeu, ele morava lá em Israel, ele ia para a Suméria, lá para a Mesopotâmia, para o Iraque, atual Iraque, constantemente, lia nas placas no original e tudo mais. Então, por exemplo, quando se fala em Anunnaki, Enki, Enlil, Ninhursag, etc., eu vou pelo Sitchin. Existe muita gente inventando muita coisa, muita maionese sendo produzida em torno dessa história de Anunnaki. Por exemplo, um cara que eu detesto, acho que é óbvio, que é o David Icke, fala que os Anunnaki são reptilianos. Não é verdade. Se você lê o original do Zecharia Sitchin, foram os Anunnakis que criaram o homem à sua imagem e semelhança, como os Elohim, né, do Velho Testamento, que Elohim é plural, são, né, os deuses, quer dizer. Então, na verdade, por exemplo, os Anunnakis teriam que ter a forma humana, né, porque se eles fossem reptilianos, o ser humano seria reptiliano, entendeu? Então, assim, eu vou pelo Zecharia Sitchin. Eu acredito que a Terra foi colonizada por seres de aparência humanoide, não foi feito por reptiliano, porque o reptiliano não teria por que fazer uma forma mamífera para ocupar a Terra. Esses Anunnakis tinham a intenção de criar um ser semi-inteligente, que era o humano, que fosse capaz de minerar e que desse um bom escravo, né? Então, um humano humanoide. Na verdade, o que eu sempre falo é que o homem da Terra que é o humanoide. A gente costuma falar que o ET é um humanoide, né, na língua portuguesa. Mas, na verdade, o ser humano que é um humanoide, porque o oide significa sub, né? Imitação de, né? Então, imitação de humano. A gente é imitação, o corpo que a gente usa aqui é imitação do pleiadiano, do liriano, do arturiano, do isso e aquilo, entendeu? Das raças que cederam os seus genes para colonizar a Terra. Com que intenção, boa ou má? Aí, se você for pelo Sitchin, era com a intenção de escravizar mesmo, né? Eu, particularmente, acho que os pleiadianos ajudam muito a Terra, muito a humanidade, com um sentimento de culpa, entendeu? Porque a Terra deu errado e foi uma colonização humanoide, entendeu? Então, se não são os reptilianos que são responsáveis pelas mazelas da Terra, se o ser humano é um mau produto de engenharia biológica, é um mau produto de engenharia biológica humanoide, não reptiliana. Não sei se isso deu para entender, não sei. Sim, Chico, perfeitamente. Isso é uma colocação
que é chocante, né, para muitas pessoas. Eu tenho lido esse tipo de colocação em alguns lugares por alguns estudiosos, e nós temos sempre que colocar isso como uma possibilidade, né? Sempre há realmente isso junto. E dentro das possibilidades, agora eu quero fazer para você algumas perguntas, tá? Uma é sobre o segundo Sol, a outra é sobre Nibiru ou Nibiru, né? Planeta X, Hercólobus. E a terceira eu faço depois. Sobre essas duas, tá? Uma é Nibiru e a outra é sobre o segundo Sol. Alguma coisa disso procede? Qual é o seu conhecimento, a sua vivência disso? Não, eu não acredito em nada disso. Eu acho que... Bom, qual seria Nibiru se aproximando? Né? Eu não acredito em Nibiru. Eu acho que o que os sumérios chamavam de Nibiru era uma nave-mãe. Entendeu? Quando os Anunnakis vêm para a Terra, eles vêm numa grande nave-mãe, porque o homem antigo, ele não tinha uma noção de distinção. O sumeriano, né? O babilônio, os homens daquela época, eles não tinham uma noção muito clara do que é um planeta, do que é uma nave. Então, uma nave de quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, parece um mundo. Entendeu? Então, por exemplo, quando o Marduk, o Nibiru, se aproximou, entendeu? Aquilo era uma gigantesca nave desses Anunnakis, desses caras, entendeu? De quilômetros e quilômetros. É comum você ver naves mães com 2, 3, 4, 5 quilômetros, entendeu? Tem cidades inteiras lá dentro. Tem até animais, tem dinossauro, tem templo grego, tem templo hindu, eles fazem museus em tamanho natural de coisas, tem, né, o que o ET pode, né, é um negócio espantoso. Então, por exemplo, eu acredito que a aproximação desse mundo que eles falam é de uma gigantesca nave, não poderia ser esférica e parecer um planeta, mas não, eu não acredito num planeta errante no nosso sistema solar em órbita natural, simplesmente pelo fato de que a vida na Terra chegou no ponto onde chegou. Então a gente tem mais ou menos 500 milhões de vida biológica, desde os trilobitas, daquela explosão cambriana até agora, e você tem 1 bilhão de anos de micro-organismos. Os micro-organismos, você poderia falar assim, eles sobrevivem a qualquer situação. Mas, por exemplo, você tem, claro, que as grandes extinções, né, do Jurássico, do Devoniano, mas, por exemplo, de uma forma geral, a vida na Terra é constante em 500 milhões de anos. E para isso acontecer, você não pode ter um planeta esbarrando e detonando a Terra toda hora. A Terra tem que ser mais ou menos um planeta sossegado para isso acontecer. Entendeu? Até porque Júpiter é o nosso grande escudo, né? O cometa Schumacher caiu lá em Júpiter, né? Que os grandes corpos celestes caem no gigante. Eles são atraídos por Júpiter, não pela Terra. Se a Terra estivesse sozinha, ela ia levar porrada de tudo quanto é planeta. E asteroide, ia cair asteroide toda hora aqui, entendeu? Mas você tem uma atmosfera, você tem planetas gigantes, um cinturão de planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, protegendo a Terra de grandes corpos celestes. Entendeu? Por que Marduk não ia esbarrar em Júpiter, por exemplo, não ia arrebentar em Júpiter, né? O Nibiru, né? Então eu não acredito nisso. Eu acho que isso é cientificamente, astronomicamente bizarro, entendeu? Eu não acredito. Assim como também esse tal do segundo Sol, né? É a mesma visão. O que seria o segundo Sol, né? Quer dizer, existe uma história que fala que, por exemplo, que para além do cinturão de Kuiper tem uma anã marrom, que a Terra o Sol seria binário, entendeu? Mas essa seria totalmente imperceptível para nós. Isso alguns astrônomos aventaram essa possibilidade, que parece que por uma oscilação do Sol existe uma anãzinha marrom lá longe. Uma anãzinha marrom gélida, entendeu? Que não esquenta nada. Agora, um segundo Sol visível, entendeu? Se você tivesse um segundo Sol visível, entendeu? A gente já tinha fritado aqui, entendeu? Você nem precisa se preocupar com uma coisa dessa, porque você não vai sobreviver a isso, entendeu? Eu imagino também a mesma coisa, Chico. Fala assim, existem determinadas coisas que, por exemplo, são tão absurdas, entendeu? Tipo assim, são coisas tão bizarras que se você
um certo conhecimento, um rudimento de ciência convencional, você pensa assim, bom, a vida não seria possível na Terra nessas circunstâncias. Por exemplo, se um planeta gigantesco do tamanho de Júpiter, sei lá, passasse perto da Terra de 4 em 4 mil anos, não teria vida aqui. Entendeu? Porque a vida exige uma certa estabilidade. Né? Então a gente não porque a gente acredita em UFO, em descobridor, viu ET, mas a gente vai perder a sensatez, né? E vai acreditar em qualquer coisa, né? Porque ver um ET, ver um UFO é uma coisa, é uma experiência que a pessoa tem. Eu vi ET, eu vi UFO, o cara lá no Maranhão, no Chile, sei lá, viu um ET, viu um UFO, é uma experiência, mas não doidice, né? Por exemplo, teorias assim mirabolantes, entendeu? A gente vai acreditar em qualquer coisa porque viu o extraterrestre, porque viu o descobridor, não é praticamente que acreditar em qualquer coisa que exista, que se fale, né? A mesma coisa é o cinturão de fótons, né? Um feixe de fótons batendo na Terra, não sei o quê, né? Por exemplo, uma coisa que é maluquíssima, que são modas, né, esotéricas que os caras lançam para ganhar dinheiro. Por exemplo, aquela história de que até o sistema solar orbita ao redor das Pleiades. Né? Para o sistema solar orbitar ao redor das Pleiades, a gente teria que estar praticamente navegando à velocidade da luz. E para isso acontecer, nossa configuração estelar estaria mudando a cada mês. Ou seja, a hora ia mudar de lugar. Não mudar de posição. Você não ia mais ver a constelação, porque ele ia ficar lá atrás, entendeu? Porque você ia estar girando, né? Que nem um peão no espaço, né? Então, por exemplo, não é possível, por exemplo, se você fizer uma circunferência ao redor das Pleiades, né, uma órbita ao redor das Pleiades, você não teria mais como fazer astronomia, porque as estrelas iam estar mudando de lugar toda hora, né? Além de que você acaba batendo em outros corpos celestes e tudo mais, isso não existe no universo. Tudo tem um lugar mais ou menos fixo, né? Existe a aproximação e o distanciamento das estrelas, mas é uma coisa muito gradual. Né? É mais ou menos como imaginar uma bolinha no mar, né? Uma se afastando, outra se aproximando, mas muito devagarinho, né? Entendi. Chico, agora a terceira pergunta que eu falei, na verdade não é bem uma pergunta, é uma pergunta junto com um conto. Eu gostaria que você contasse pra gente. Aqui eu assisti a entrevista, mas eu acho que a maioria aqui não assistiu. Um caso que você participou, eu sei que na época até entrei em contato com você, você falou que não tinha muito mais contato, mas eu acho que é muito interessante você dizer como que foi, né, aquela entrevista com aquela, se não me engano é Maria, uma senhora que roubaram o olho dela. Você lembra disso? Lembro. Na Rede TV. Isso, conta pra gente, por favor. Mas desde o começo, porque eu acho que a maioria aqui nunca viu isso, tá? Eu acho bem interessante esse caos. Você quer saber o que eu sei da Maria? Conta como que foi, né? Como que foi lá, ou como que você a conheceu, o caso dela. Conta pra gente todo o esquema e o que você sabe disso também, obviamente, né? Era um programa matinal, né? Acho que era Manhã Maior. E aí eles me falaram que era sobre ufologia. E televisão não explica nada para você. Quando você chega lá, entendeu? A repórter vem com uma pauta, fala assim, ó, você vai falar disso, entendeu? As pessoas falam assim, você não foi respeitado, não sei o quê. Televisão não trabalha assim. Televisão, você chega e fala, você tem a tua capacidade de improviso, eles podem perguntar qualquer coisa. Então, eu cheguei no camarim lá da Rede TV, que é, se não me engano, em Osasco, e aí tinha uma sala, tinha uma mulher, uma senhora, né, uma senhora negra com um olho branco, vazado, e o outro normal e uma mocinha. E aí eles me falaram assim, essa aqui é a Dona Maria, lá, não é Maria, era Vera, né? Se não me engano, era Vera. Isso, é Vera mesmo, isso aí. Acho que é Vera Lúcia, se não me engano. E aí elas falam assim, que legal que a senhora está fazendo aqui. Eu assim, eu fui abduzida, eu faço vigílias em Jundiaí, né? Eu falo assim, que legal, né, senhora? E você vai contar a história do meu olho, né? Eu falo assim, o que aconteceu com o seu olho? Aí ela falou para mim que, já nos bastidores, a gente ficou conversando tipo umas 2 horas, esperando o programa começar, né? Falando assim,
Eu tenho contato com seres que são tipo pleiadianos, né, aqueles loirões e tal, mas uma vez fizeram uma armadilha para mim, me chamaram para um encontro na mata, né, um convite para um encontro na mata, mas era a facção inimiga, que seja os reptilianos, sei lá quem, ou um ET inimigo, que estava disfarçado, travestido do amigo dela, do pleiadiano dela, e que ele pegou, acariciou a mão dela e falou assim, você é tão linda, né? E no que ele fez isso, ele vazou o olho dela. Quando ela abriu o olho, ela estava cega, de um lado, né? E ele riu e falou assim, você é uma otária, né? Tipo, você nem sabe com quem você está lidando, né? Então, assim, que eles fizeram uma armação, que na verdade foi uma facção extraterrestre inimiga, isso tem um certo sentido, que não conheço nenhum caso parecido na ufologia, mas que teria vazado o olho dela, entendeu? Uma espécie de vingança, uma coisa na verdade para magoar aquele time de extraterrestres que cuidava dela, entendeu? Ela me contou isso em detalhes, eu entendi dessa forma. Eu não tenho contato com ela, milhões de pessoas me perguntam onde ela mora, não sei o quê, que ela diz que tem a cura da AIDS, não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu não sei onde essa senhora mora, eu nunca mais falei com ela, ela não tinha Facebook, então a gente se conheceu naquele dia, eu me despedi dela, achei legal a história, achei interessante, achei até convincente, mas eu nunca mais vi de novo. Ela ficou de me convidar, mas ficou por isso mesmo. Eu até queria ir para a vigília com ela, entendeu? Eu adoro ir numa vigília de uma pessoa que eu sei que é contatada, porque eu acho que sempre vai somar, né? Eu acho que sempre vai fortalecer, a chance de aparição de um UFO é maior se você pega pessoas, vamos dizer, que têm contato. Isso é o que eu sempre faço. Eu não costumo levar pessoas virgens para a vigília, que nunca viram nada. Sempre pergunto assim, você já viu um disco, já viu um ser e tal? Quando a pessoa vai, eu tenho muito mais entusiasmo em levar, porque eu sei que ela já foi pré-selecionada. Né? E no caso dessa senhora, ela seria uma contatada, uma contactee. Né? Agora, isso que aconteceu com ela não tem precedente na ufologia. Eu não conheço ninguém que tenha tido seu olho vazado por uma facção de extraterrestre. Existe um caso no Sul que eu não vi, mas eu não tenho detalhes, de um senhor que foi abduzido e voltou cego. Aparentemente foi abduzido por Gray, e o time de Grace foi meio incompetente e acabou furando o olho dele. Né? Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Fez algum erro na hora da recolocação, tentou enchipar o olho, sei lá o que, entendeu? Mas isso que fizeram com ela teria sido um ato doloso. Eles realmente pegaram e vazaram o olho dela de maldade. Eu não conheço nada parecido. É só isso que eu sei dela. Eu nunca mais me encontrei com ela, nem nada. Infelizmente, Entendi. Eu não posso ajudar mais. Tá, não, é que eu achei muito intrigante, né? Como você estava ali, é bem legal saber exatamente os bastidores, né? O que eu achei legal, que mostraram até lá na imagem no dia, é o olho dela antes, né, uma fotografia dela pouco tempo antes, com os dois olhos, enxergando bem, e depois a imagem dela sem, né, o globo ocular. Parece que simplesmente saiu tudo e estava totalmente cauterizado, perfeito, e não havia tempo, né, mesmo que tivesse sido uma cirurgia, não seria feito daquela forma e nem daria tempo de estar do jeito que estava ali, cauterizado, perfeito, pelo que foi mostrado. Isso que eu achei bem interessante. Legal. Eu não duvido que um ET faça. Primeiro que o ET sabe fazer isso facilmente, mas eu não duvido que um ET fizesse isso, porque existem inimizades entre extraterrestres. Entendeu? Existem disputas, existem coisinhas, né? Nem todos são rosas. Eu, particularmente, não eu sou muito amigo do professor Laércio, por exemplo, mas a gente discorda nesse ponto. Eu acredito que existe maldade de ET, entendeu? Então, eu tenho uma certa divergência com ele com relação a essa ideia, porque eu vejo coisas que acontecem. Por exemplo, eu tinha um rapaz que eles traziam os Greys, ele era desobediente, né? Aí os Greys trouxeram um ser mutante, sei lá, parecia um capeta,
chifrudo, vermelho, peludo, com rabo, aterrorizante, e fazia esse ser sodomizar, enrabar o rapaz para ele, e falar assim, toda vez que você me desobedecer, você vai levar. Entendeu? Então, por exemplo, eu não posso dizer que só existe bondade no espaço, entendeu? Isso seria um pouco de maniqueísmo para mim. Eu não concordo com isso, né? Entendi, Chico. Legal, obrigado por essa explicação também. Chico, é o seguinte, vou deixar agora você com as suas considerações finais. Estamos chegando aqui no nosso final do programa na Rádio da Terra, quarta-feira, Conexão UFO. E o que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, os seus contatos, os seus projetos, livros, ou alguma informação também, se você tiver alguma informação nova aí dentro da ufologia, algum caso que esteja pegando, algum alerta para as pessoas, fica à vontade, Chico, tá bom? Pode falar e também depois não deixa de passar os seus contatos aí para quem quiser bater um papo com você, tá bom? Eu trato as pessoas, eu recebo as pessoas individualmente na minha página Facebook, Chico Penteado. Toma cuidado que tem a página figura pública e tem a figura pessoal. A figura pública eu nem estou usando mais. É na página pessoal, Chico Penteado, que você pode me adicionar como amigo e me perguntar alguma coisa. Eu costumo deixar, como eu tenho mais de 3.300 amigos, eu não deixo o chat ligado, senão eu fico louco. Então, eu deixo o chat desligado e as pessoas postam a pergunta ou o comentário e eu respondo assim que possível. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, você está on, você está online? Eu nunca vou estar online, entendeu? Eu sempre vou estar desligado e eu simplesmente respondo quando eu posso. Aí, por exemplo, geralmente de manhã, assim, nos meus intervalos, eu sou professor de inglês, eu não vivo de ufologia nem nada. Eu respondo às pessoas conforme dá, né? Mas sempre com o chat desligado. Eu respondo a pergunta como pergunta e resposta, né? Messenger mesmo, como se fosse torpedo, né? Tipo assim, você me pergunta uma coisa, eu te respondo, mas não vou ficar chat. Parece que as pessoas não ficarem batendo papo de bobagem, entendeu? Por exemplo, serem objetivas, entendeu? Tem gente que me procura às 3 horas da manhã para falar assim, eu não tenho namorado, como que eu faço pro ET me fazer ensinar inglês, ET faz cocô, perguntas assim que sei lá, é pertinente perguntar isso, pensa em se perguntar, né, ou de comentar. Ou a gente que vem procurar para agredir também, eu bloqueio na hora. Se começar, entendeu? Com ironia, entendeu? Aí eu não aceito mesmo. Mas eu também tenho um blogspot que não está sendo usado, que se chama Conversando com os Reptilianos Blogspot, né, @blogspot, que não está sendo usado para nada, mas lá eu deixei o link dos meus 2 livros, que é o Conversando com os Reptilianos e Conversando com os Extraterrestres. Esse segundo foi escrito em parceria com a Cássia Faria, que é as sessões de hipnose mais interessantes dela. Os 2 estão para download gratuito, tá? Não precisa pagar um centavo, nada. Se você quiser os livros físicos, eles estão numa daquelas editoras por demanda, que você compra o livro, eles imprimem e mandam para tua casa. É a AG Books. AG Books, tá? O livro custa, acho que se não me engano, R$25, R$30. É barato também, não é caro. Se você quiser, tem pessoas que não gostam de ler no computador, não gostam de ler em PDF, elas preferem ter o livro físico. Eu particularmente gosto de ter o livro físico, se eu gosto do livro, eu compro. Então, isso aí é para quem quiser. E quem quiser me ver no YouTube, tem o canal Krakar, K-R-A-A-K-A-R, Krakar, ou procura por Chico Penteado, e aí vocês vão encontrar no canal YouTube o programinha de Diálogo Cósmico, onde eu falo diversos temas, as minhas opiniões sobre as coisas, descontraidamente, simplesmente falando algumas poucas entrevistas e mais a minha própria opinião sobre as coisas, meu parecer. Às vezes as pessoas me perguntam isso, aquilo, eu vou lá e coloco no ar. Ó, fulano me perguntou isso, eu acho isso. Tá bom? Legal, Chico.
Tá bom? Algo mais? Algo mais? Não. Muito obrigado por ter me convidado. Fico muito honrado. Muito interessante essa ideia de interatividade, perguntas e respostas. Tá? Isso, esse é o nosso diferencial mesmo, Chico, porque fica uma coisa, ao mesmo tempo que é uma rádio, também é esse bate-papo ao vivo, onde a gente pode conversar, mostrar, colocar foto e sempre divulgando, ouvindo, aprendendo, compartilhando. Esse é o nosso objetivo aqui. Espero que você também tenha gostado, porque os nossos ouvintes, né, eles estão aqui sempre com respeito. Alguns concordam, outros não concordam, mas a tônica, né, da nossa rádio é o quê? O respeito e aprender. Então, meu irmão, seja sempre bem-vindo e um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, boa noite a vocês. Eu, Simão, adorei, tá? Obrigado. Valeu, meu irmão. Tchau. Tchau. É isso, meus amigos. Essa é a Rádio da Terra. E hoje com uma apresentação especial do Chico Penteado. O Chico já tinha sido convidado há um tempo atrás, mas de acordo com o imprevisto, né, que ocorreu com ele, depois ele entrou em contato comigo. Ele não pôde estar no dia combinado. E hoje, né, ele estava ouvindo a rádio e, por coincidência, o nosso amigo coincidência não existe, né? A moto dele não estava boa para ele chegar aqui, porque ele tem que vir ao vivo mesmo aqui na Rádio da Terra. Então, ou seja, tudo deu certo. Acabou tudo dando certo e que essa entrevista sirva para engrandecer cada vez mais a nossa rádio, o nosso bate-papo, engrandecer também o nosso respeito um pelo outro, aprender a ouvir as divergentes situações, né? Você sabe que alguns entrevistados que nós já trouxemos aqui têm opiniões divergentes entre si, cada um deles, né? Mas a gente precisa aprender, a gente precisa ouvir, porque dentro de tudo isso sempre tem algo maravilhoso para todos nós. Assim como todos vocês que estão aí no chat da Rádio da Terra, maravilhosos, sem exceção. E depois só vou confirmar um detalhezinho para anunciar o convidado da próxima quarta-feira. Tá? Já está certo, mas só vou ver um detalhe com ele em relação ao horário, que ele tinha uma dúvida do horário, e depois eu passo isso para vocês. Vocês vão adorar também o próximo convidado. Gente, um abraço no coração de vocês. Eu acho que de ufologia hoje tá muito bom, né? Vamos deixar aí a conversa no chat para a gente interagir sobre aquilo que vocês entenderam ou sobre outras perguntas. Eu vou estar aqui acompanhando, eu vou digitando no chat junto com vocês. Então um beijo, um abraço no coração de todos. E que venha música! Hoje músicas espanholas, solos espanhóis, cajón, violão e companhia. Até mais, um abraço.